depois de mais uma semana gelada, a boa notícia é que as temperaturas voltam a subir na maior parte das capitais do Brasil. Olha só, nós já vamos ter 29 graus de mínima em Campo Grande e 36 graus de máxima em Cuiabá. É com você, Mesquita. O que a gente quer saber, todos nós queremos saber, é o que é que veio provocar essa mudança climática tão intensa e tão brusca? A mudança climática não seria bem o termo correto para o que aconteceu no Brasil durante esses últimos dias. Até porque, cientificamente falando, nós sabemos que para que um clima seja determinado, são necessários, por exemplo, estudos sistemáticos e constantes durante pelo menos um intervalo de 30 anos. É por isso que é comum a gente dizer que o clima não muda, certo? O clima é constante. Agora, respondendo à sua pergunta, o que aconteceu e provocou aí essa onda de frio no Brasil, nada mais nada menos do que a chegada da massa de ar frio, típico do nosso país nesses períodos que antecedem o inverno, derrubando as temperaturas por onde essa massa de ar frio passou, provocando então esse ciclo de frio que durou alguns dias. Mas como assim? Qual seria então o melhor termo? Quer dizer que a gente não pode falar em uma mudança climática? Então, Mesquita, nós temos de considerar o seguinte: como já foi dito, o clima é a condição constante da atmosfera em um determinado lugar, certo? E para que ele seja classificado, como já foi dito, nós precisamos de uma observação de no mínimo 30 anos, constantemente. Portanto, o clima ele se caracteriza por reunir condições que se repetem constantemente na atmosfera daquele lugar específico. O que aconteceu no Brasil não se trata, portanto, de uma mudança climática. Trata-se de uma variação de temperatura, provocada então pela chegada de uma frente fria. Mudanças climáticas são outros elementos. Nós podemos observar os climas mudando de forma natural a longo prazo, e quando eu falo longo, eu estou dizendo longo mesmo, são muitos e muitos e muitos anos, ou a partir das ações humanas. Mas padrão atmosférico? Como é que é isso? A ação humana vai interferir numa mudança climática tão grandiosa? Olha só, Mesquita, vamos lá. É certo que o padrão de medição, de acompanhamento da atmosfera, não é uma coisa muito antiga, não. Foi a partir do século XIX, finalzinho do século XIX, que os primeiros termômetros começaram a ser instalados em algumas localidades do mundo. Desculpa, mas eu acho que ninguém quer saber sobre isso que você falou. A observação da atmosfera, embora seja algo novo, certo? Ela já dá base científica para a gente poder entender como é que o padrão atmosférico se dá há tempos muito remotos. Por exemplo, os cientistas já sabem que a Terra já passou por várias oscilações de temperatura. Prova disso são as eras do gelo, a ocorrência das eras do gelo e o que essas eras do gelo deixaram para nós em termos de provas científicas. Então, olha só, mudança climática é algo realmente muito demorado, tá? É um padrão longo, precisa de muito tempo para acontecer. Exceto atualmente, em que nós estamos vivendo mudanças produzidas por nós, seres humanos. O assunto mudanças climáticas está em pauta desde o final do século XX, há mais ou menos 40 anos. Desde que os estudos avançaram, percebeu-se que as temperaturas do planeta estão subindo muito mais rapidamente do que o esperado para um curto período. Esse vídeo produzido pela NASA, por exemplo, mostra a variação de temperatura global desde o ano de 1880 até o ano de 2020. Perceba quão acelerada se desenvolveu essa variação nas últimas décadas. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que divulga um relatório anual sobre a questão do clima no mundo, deixou muito claro em agosto de 2021, quando publicou aquele relatório que deixou o mundo alarmado. O que dizia nesse relatório? Dizia o seguinte: a Terra sim está em processo de aquecimento e sim, os seres humanos são os grandes responsáveis por essa mudança drástica no padrão atmosférico. E por que é que os seres humanos são os responsáveis
por essas mudanças que nós podemos chamar de mudanças climáticas? Basicamente pelo uso maciço de combustíveis fósseis como fontes de energia. A base energética mundial, desde a primeira revolução industrial, de forma crescente, se apoia na utilização maciça de petróleo, de carvão mineral e de gás natural. Ah, tá. Então isso é o efeito estufa, né? O que os humanos estão causando, portanto. Olha, Mesquita, vamos por partes. Não é. Efeito estufa é uma coisa, mudanças climáticas outra, certo? Então olha só, vou te ensinar. Efeito estufa é um fenômeno natural e graças a ele nós dois estamos aqui vivos. O efeito estufa nada mais é do que a capacidade que a atmosfera terrestre tem em reter parte do calor gerado pela radiação do Sol. Assim, vem a luz do Sol, radiação, né? E aí essa radiação produz calor. Uma parte desse calor vai embora para a atmosfera e a outra parte fica aqui, garantindo a nossa sobrevivência, a sobrevivência da biodiversidade. Isso é efeito estufa, obrigada por ele, agradeça também. Agora, mudanças climáticas são outros elementos, outras coisas. Mas olha só, para que fique bem claro para todo mundo. Quando eu falo em efeito estufa, eu estou falando do elemento natural, do fenômeno natural que garante a nossa vida na Terra, certo? Isso não tem nada a ver com os seres humanos. O que nós estamos produzindo é o chamado aquecimento global, outra coisa. Isso se dá basicamente porque nós estamos usando cada vez mais combustíveis fósseis, né? Queimando esses combustíveis que liberam uma quantidade absurda de gases estufa, associada a essa fonte de energia ou essas fontes de energia. Nós temos também o crescimento da pecuária, porque isso vai levar ao aumento da emissão de gás metano. É preciso considerar a poluição das águas. Sabe quais são as consequências desse padrão que nós, seres humanos, adotamos, promovendo então essas bruscas mudanças na atmosfera? Olha só, nós podemos numerar uma série de ocorrências. São coisas extremamente graves que já estão ocorrendo. Veja que eu nem vou falar mais no futuro que poderão ocorrer. Os relatórios científicos já mostram, estão ocorrendo. Primeira coisa, temperatura aumenta. O que vai acontecer? Aumento do nível dos oceanos. Com os oceanos mais altos, nós vamos ter mudanças no padrão das correntes marítimas e também das massas de ar. Isso significa que tempestades vão acontecer com mais frequência, furacões vão acontecer com mais frequência. Ao mesmo modo, nós vamos ter ondas de calor, ondas de frio, é a famosa era dos extremos atmosféricos. Tudo que nós estamos vivendo já são reflexos, né, dessas questões envolvendo a alteração da atmosfera por nós, os seres humanos. E antes que você me pergunte, eu já vou te dizer, sabe o que é que nós temos de fazer para mudar esse padrão? A única alternativa que a humanidade tem, você sabe qual é? Substituir o padrão energético. Nós temos de pensar em utilizar cada vez mais fontes energéticas que sejam renováveis, que sejam limpas e que não agridam tanto, especialmente a atmosfera terrestre. É com você, Mesquita. E aí, como é que está o preço da gasolina hoje? Até a próxima.